Alegria, alegria! A paz esteja convosco, os valentes de Deus. Hoje mais um momento, né? Nós tiramos esse tempinho aqui para estar com vocês, partilhando da palavra, do conhecimento que vem do alto e para mostrar para vocês que realmente vale a pena seguir o caminho do Senhor. Vale a pena dizer realmente o sim para o Pai. Vale a pena nós dizermos o quanto nós amamos ao Pai, não apenas com palavras, mas com atos e ações. Nós precisamos avançar realmente. Precisamos realmente entender que nós somos imagem e semelhança do Pai e nós precisamos demonstrar as coisas que o Pai deixou para cada um de nós. Todos os dias nós temos um novo dia, nós temos a oportunidade de fazer coisas diferentes. E muitas vezes nós estamos olhando para as coisas que o Pai não preparou para nós. Muitas vezes o nosso foco está em pessoas, está no mundo, está em fofoca, está em muitos lugares. E hoje nós vamos estar falando juntamente com o pessoal da equipe do RV. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês da Igreja Resgate dos Valentes. Então, contribuir com as obras do Pai. É para isso que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar fortemente sobre o amor. O amor. Que poder tem o amor? Um poder de transformação, um poder de cura. E nós já vamos nos colocando nas mãos do Espírito Santo. Já pedindo o Espírito Santo que venha agindo em nós, que venha tocando o coração daquelas pessoas que precisam estar aqui na live conosco hoje. Nós já vamos dizendo a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao mundo do amor. Porque nós pregamos o amor, nós vivemos o amor, nós combatemos toda iniquidade da melhor forma possível. E qual é a melhor forma? Buscar sabedoria, para que possamos agir corretamente, conforme o querer do Pai. Então, a gratidão imensa ter vocês aqui, partilhar com vocês um pouquinho daquilo que nós vivemos, como experiência de vida também, que demonstra a nossa persistência, a nossa perseverança em saber que o Pai me ama. E o amor, o verdadeiro amor, primeiramente ele tem que existir entre você e o Pai. Você precisa entender que o Pai tem um amor interminável para você. Uma das coisas importantes é que você é perfeito perante aos olhos do Pai. E hoje nós vimos muitas pessoas depressivas, tristes, por quê? Porque elas acham que ninguém as ama, que ninguém gosta delas. Quantas pessoas estão isoladas, não querem conversar com outras pessoas, não estão avançando, porque não se sentem amadas? Porque buscam o amor em coisas, busca o amor em pessoas, busca o amor no seu trabalho, mas não busca verdadeiramente o amor onde o amor se encontra. Quem é o amor? O maior amor da nossa vida. Deus é amor. João já disse, Deus é amor. Então, o amor que você tem que buscar em primeiro lugar na sua vida é o seu relacionamento com o Pai. É entender que Ele te ama. Quem primeiro deseja o seu sucesso é aquele que te criou. É o Pai. Então, nós precisamos avançar dia a dia no conhecimento da palavra. Porque a palavra revela o amor do Pai por nós. A palavra do Senhor, bom dia, Lady. A palavra do Senhor, ela relaciona você com Ele. E muitas vezes você não está avançando porque eu não me sinto amada. Mas você não se sente amada porque você está buscando o amor das pessoas. E as pessoas são tão imperfeitas quanto nós. A paz, minha querida. Então, o amor está se esfriando. Nós vamos falar sobre isso. Mas é porque as pessoas estão buscando o amor no lugar errado. Muitas vezes você olha no espelho e você fica criticando o seu rosto, criticando o seu corpo, criticando você. Mas o Pai te fez perfeito. Perante os olhos do Pai, você é perfeito. Se existe algo em você que não te agrada, talvez seja uma má alimentação, talvez seja algo que você não cuidou e que você hoje não aceita em você. Mas não que o Pai não te criou perfeito. O Pai te criou perfeito. E muitas vezes nós temos realmente que nos criticado. E isso demonstra o nosso desamor por nós e o desamor pelo Pai. Porque quando você se ama verdadeiramente, você não vê defeito em você. Quando você está apaixonado por uma pessoa,
Muitas vezes a pessoa fala, nossa, aquele fulano é horroroso, aquele fulano é isso, aquele fulano é aquilo. Mas você está apaixonada por ele. Você não vê defeito nenhum nessa pessoa. Para você, ele é perfeito. E assim é o amor de Deus por você. Deus não vê defeito em você. Deus é apaixonado por você. Esse é o verdadeiro amor que você tem que se conectar para você ter essa vida abundante. Essa vida leve, suave, esse estilo de vida cristão, de paz, de bondade, de amor, a primeira conexão que você tem que ter com o Pai. Se você não entender que existe um amor imensurável dele por você, assim quando você está apaixonado por alguém, que você não consegue ver os defeitos, o Pai te ama. Mas o Pai te ama porque você foi criado perfeito. Porque ele é perfeito, a perfeição é dele. E nós somos imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes o que está acontecendo? Como Paulo disse, nós precisamos buscar o amor perfeito. O amor perfeito é do Pai. E nós temos que entender que existe um caminho a seguir. Mas o caminho, a palavra caminho já diz caminho. Não é um método, é um caminho. E nesse caminho, diversas coisas podem acontecer. Lá em 1 Coríntios 12, 31, depois a energia aqui foi embora, né? Mas em nome de Jesus ela vai voltar. Depois que Paulo falou dos dons, deixa eu ligar aqui, né? Em nome de Jesus. A energia volta já já, em nome de Jesus. Depois que Paulo falou dos dons, Paulo falou do caminho. Porque os dons vêm nos capacitar a exercer o que o Pai tem para mim e para você. E Paulo disse em 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, ele falou meu nome e ele falou seu nome. Entretanto, Siboney, procura com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar a você um caminho sobremodo excelente. Então, Paulo disse o meu nome e ele disse o seu nome. E ele disse, procura os melhores dons, porque eu vou mostrar um caminho excelente para você. Mas para você andar nesse caminho, você não pode andar de qualquer forma. Para você andar nesse caminho, você tem que ter dons. Você tem que saber que os dons vêm para você alavancar na vida. Os dons o Senhor deixou para nós, eu até anotei aqui, ó, são os dons espirituais, são armamentos. Para quê? Para você andar nesse caminho que Paulo falou que você vai dar. Um caminho surreal. Um caminho cheio de desafios. Um caminho onde você vai encontrar um obstáculo cada vez maior que o outro. Mas por que você vai encontrar um obstáculo cada vez maior que o outro? Porque você já está se fortalecendo. E a cada obstáculo que você vence, você se torna mais forte. E à medida que você vai se tornando mais forte, os obstáculos novos, diferentes, vai chegando. Por quê? Para que você não se acomode. Porque senão você vai se acomodar. Mas quando chega um obstáculo diferente na sua vida, você sabe que você precisa adquirir novos conhecimentos. Você sabe que você precisa adquirir novos contatos, ter contatos com pessoas diferentes. Você precisa estar em novos ambientes, você precisa abrir novas portas. Então, quando os obstáculos chegam na sua vida, os desafios chegam na sua vida, você tem que encarar com alegria. Você tem que encarar com amor e falar, Pai, se o Senhor permitiu que você está aqui, eu vou resolver. Se vou ler, mas foi um erro que eu cometi, mas não tem problema. Você esqueceu que o Pai te ama incondicionalmente? Então, em todos os momentos da sua vida, não importa se foi um erro, depende de você, errou, o Pai vai estar com você. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te fortalecer, porque o amor dele por você é incondicional. Então, é isso que nós precisamos a cada dia internalizar em nosso coração. O amor incondicional do Pai por mim e por você. Esse amor é que nos capacita. Esse amor que nos impulsiona a romper tudo que está no mundo, que não é do agrado do Pai. Esse amor precisa exalar de dentro do meu coração. Esse amor expulsa todo medo. Porque o amor é uma força divina. O amor é energia do Pai Nosso. O amor te capacita. O amor te dá criatividade. O amor te leva a romper barreiras que humanamente não seria possível. Se acontecer um acidente com qualquer pessoa e um filho estiver debaixo de um carro e uma mãe chegar, você pode ter certeza que o amor dela vai produzir uma força extraordinária que será capaz de levantar aquele veículo. Porque o amor é força. O amor rompe barreiras. E quando você não se sente amado,
Você não é criativo. Você é desmotivado, você não tem entusiasmo pela vida, para você o dia está sempre cinza, para você uma queda de energia, como aconteceu aqui agora, já seria um problema. Não. Nós precisamos entender que as coisas vêm acontecendo, nós temos que praticar a aceitação. E muitas vezes nós estamos guerreando, porque aconteceu uma coisa, a energia caiu aqui, eu já entreguei para o Senhor, está tudo bem? Nós temos bateria suficiente, a internet móvel está funcionando, então eu aceitei que eu vou fazer essa live sem energia, eu não vou murmurar, eu vou louvar o Pai. Por quê? Porque existem outras saídas. A bateria do celular está carregada, a internet está conectada, a internet móvel está funcionando. Então, muitas vezes na sua vida, ocorre um pequeno detalhe e você não olha as outras opções que você tem. E com isso, você se frustra e começa a murmurar. E perde a oportunidade de desfrutar de outros caminhos, de outras formas, de se conectar com outras pessoas, de ir a novos lugares. Por quê? Porque seu coração entristeceu. Mas Sivonei é sobre isso. Mateus, né, eu até já fiz hoje de manhã, 13, no 34, 35, ele fala muito bem claro, eu já marquei aqui, ele falou o seguinte, o Senhor falou, dou-vos um novo mandamento, uma ordem do Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus, a energia voltou. Então, o que acontece? Se ocorreu uma frustração na sua vida, como aqui agora há pouco a energia caiu, eu tinha outras saídas. A internet móvel está funcionando, ela voltou agora, glória a Deus, mas ela não impediu de eu continuar fazendo a live. Por quê? Porque dentro de mim existe o sentimento de gratidão, existe o sentimento de criatividade, existe o sentimento de novas percepções. Então, quando uma coisa ruim aconteceu na sua vida, se você logo começa a gritar, blasfemar e a procurar pessoas para acusar e julgar, é porque o amor não habita em você. O amor não está em você. Isso é surreal. Eu estou procurando vivenciar isso a cada dia. O amor não está em mim. Quando eu me irrito, quando eu grito com as pessoas, quando eu acuso, quando eu julgo. O amor não está em mim. Porque se o amor está em mim, eu aceito aquilo que aconteceu e logo eu vou procurar saída. Por quê? Porque o amor me faz ser criativa. O amor me faz mover. O amor me dá forças. O amor me leva a lugares onde eu jamais iria. O amor me leva a conversar com pessoas com brandura. O amor me dá palavras de sabedoria, palavras que têm poder sobre os ambientes onde eu estou. Porque a palavra tem poder quando ela é dita com amor. E o Pai já disse, amai-vos uns aos outros. Mas para eu amar o meu irmão, primeiramente eu preciso ter um relacionamento de amor com Deus. Eu preciso entender que Ele me ama em todas as circunstâncias, até diante daquele erro que eu cometi. Porque o pecado nada mais, nada menos é do que você errar o alvo. E você está num caminho, você está fazendo uma jornada que se chama vida. E você sai um pouco do caminho, isso é o pecado, você saiu do alvo, você logo volta para o caminho. Nós precisamos parar de criar monstros na nossa cabeça. Ah, fulano está pecando. O pecado é apenas você saiu do foco. Você saiu do caminho, mas você pode voltar para o caminho. Porque o Pai te chama e Ele te ama. Então, muitas vezes, nós estamos entristecidos porque nós não estamos entendendo que Deus nos ama em qualquer circunstância. E Ele está ao nosso lado nos chamando. Ele está falando, vem filha, volta para o caminho, sai daí, você só errou o alvo. Mas você não é alguém que está ali para viver o errado. Não, você errou, mas você logo voltou para o caminho, logo você pediu perdão. Por quê? Porque você existe amor dentro de você. E a maioria das pessoas hoje sofrem porque elas não conseguem se perdoar. Elas não conseguem praticar o auto-perdão a elas. Por quê? Porque nós ainda estamos falando apenas do amor entre nós e o Pai. Nós nem falamos do amor do próximo ainda. Mas para tudo acontecer, o meu relacionamento com o Pai, ele tem que ser ótimo. Eu preciso entender que Ele me ama em qualquer circunstância. E Ele quer o meu sucesso. Ele deseja o meu sucesso em todas as áreas da minha vida. E é por isso que o Senhor deixou os dons espirituais para nós. Os dons são armamentos que eu preciso usar. Porque o Pai me capacita.
E cada um tem um dom. Eu posso ter o mesmo dom que você, mas a forma de expressar o meu dom é diferente. Por quê? Porque o Pai é maravilhoso. Ele é incrível. E ele não tem limites de amor para conosco. E à medida que nós vamos desenvolvendo nossos dons, o Pai vai confiando outras nós. E com isso nós vamos rompendo barreiras e mais barreiras, barreiras e mais barreiras. Há pouco tempo atrás, alguns 35, 40 anos atrás, eu estava no lixo reciclável. E o pai veio me capacitando, veio me dando dons para eu sair do lixo reciclável, porque ele precisava que eu estivesse aqui agora, para eu dar o meu testemunho de vida, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que as pessoas olhem para mim e falem meramente essa menina que veio da roça, que estava no lixo reciclável, ela não tem condições de estar onde ela está se não fosse Deus, que nem o estudo do homem, a faculdade do homem ela tem. Ele me colocou aqui para que o resultado que eu tenha exalte o nome dele. Para que o nome dele seja exaltado de tanto amor que ele tem por mim. Ele não se importou comigo lá no lixo reciclado porque ele sabia que eu estava em treinamento. Ele não se importou com as lágrimas que eu derramei, com as coisas erradas que eu já fiz. Ele não se importou. Porque o amor dele é muito forte por mim e por você. E eu pergunto para você hoje, meu irmão, minha irmã, valente de Deus, o que está te impedindo verdadeiramente de se sentir feliz e abundante, transbordante em alegria e felicidade? É o amor. Porque você muitas vezes não se sente amada. Porque quando você está apaixonado verdadeiramente, não existe defeito naquela pessoa para você. E assim é o Senhor para comigo e com você. Ele nos ama porque ele nos criou na perfeição. E os nossos erros não nos afastam e nem tiram o amor do Pai por nós. Nós precisamos voltar para o caminho. Como bem Paulo disse, há um caminho de excelência. E o caminho, ele é imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer numa estrada e um caminho. Mas o amor é que nos empurra. O amor é que nos leva. O amor é que nos dá força. O amor pelo Pai. Então nós vamos trilhar sim um caminho, porque Paulo disse, há um caminho melhor para vocês trilharem. É o caminho. Mas é no caminho que nós vamos sendo curados. É nos caminhos que nós vamos sendo atacados. É no caminho que nós vamos ser perseguidos. Mas é no caminho que nós temos que persistir no amor. A única coisa que nós precisamos levar nesse caminho que se chama vida é o amor de Deus. Quando você entende que você está com Deus e Deus te ama, é só isso que você precisa. Esse amor é o seu escudo. Esse amor serve como capacete. Esse amor serve como espada para te defender. Esse amor não te leva a julgar o irmão. Esse amor te leva a ter um coração misericordioso. Esse amor te leva a ter um coração dadivoso. E nós ainda estamos falando apenas do nosso amor com o Pai. Porque essa é a base. Se você entende que Ele está com você em todas as áreas da sua vida, então por que que você ainda está desanimado, meu irmão, minha irmã? Por que que você ainda está esperando que as pessoas façam as coisas por você? Por que que da sua boca ainda sai palavra de murmuração? Por quê? Porque você não se sente amado, porque você não se sente verdadeiramente protegido por Ele. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Você ainda não entende sobre isso, porque você ainda não acessou esse verdadeiro amor. Esse amor não significa que você nunca vai entristecer, porque a sua alma entristece. A minha alma entristece, a minha alma chora. E eu falo com ela, não, minha alma, se aquiete, porque o amor do Pai é maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Minhas emoções, elas querem transmitir coisas para mim que não dizem com o amor do Pai. E eu falo com ela, se aquiete, porque eu vou fazer aquilo que agrada o Pai. Eu vou viver conforme o meu propósito, não conforme as minhas emoções, os meus sentimentos. Qual é o seu propósito, meu irmão, minha irmã? O nosso propósito é simplesmente ser imitadores de Cristo. Esse é o nosso propósito, imitadores de Cristo. Deixe as suas vontades, deixe os seus desejos de lado e venha a ser imitadores de Cristo. Esse é o nosso propósito. Mesmo na dor, imite a Cristo. Mesmo diante do desafio, imite a Cristo. Sivonei, você não sabe a situação que eu estou passando. Não tem problema. Chame o Espírito Santo para te mostrar a saída. Chame ele.
Porque o pai falou, ei, eu vou, tá? Mas eu vou mandar o Espírito Santo Paráclito, tá? Ele vai te fortalecer, ele vai te sustentar, ele vai guiar na sua mão. Chame por ele. Chame por ele, chame pelo seu ajudador. Porque o pai que te ama deixou um ajudador para você. Tanto amor ele tem por você que ele deixou um ajudador para falar no seu coração, para sussurrar no seu ouvido. Mas e por que isso não está acontecendo ainda? O que está acontecendo? Que eu não estou tendo esse relacionamento maravilhoso com ele. Porque a criatividade, a empresa que você quer, a família que você quer, aquela roupa bonita que você quer, ela está no seu amor com o pai, ela não está nas pessoas, não. A palavra fala que o pai vai atender os desejos do coração do filho. Não tem problema você desejar ter uma casa maravilhosa. Eu desejei e o pai me deu uma casa maravilhosa para eu morar. O pai criou um condomínio na cidade onde eu moro, porque nem tinha. E eu falei com o pai que eu queria morar num condomínio, assim como Gugu e Silvio Santos iam para os Estados Unidos. Eu falei com o pai, pai, eu também quero. E eu moro numa roça de 50 mil habitantes. E o pai falou, sim, filha, eu vou agradar seu coração. E ele criou um condomínio para mim morar, porque não existia. Olha que chique. Olha que chique o amor do pai por mim e por você. Ele criou, porque na cidade não existia. Mas eu falei com ele que eu queria morar no lugar daquele. E o pai atendeu os desejos do meu coração. E o pai atende os desejos do seu coração. Isso é maravilhoso. Mas por quê? Porque eu venho perseverando. Mesmo diante de roubo, de traições, de perseguições, de palavras malditas dos meus pais que não tinham conhecimento. Eu vim perseverando. Caindo, andando de joelho, mas eu não parei. Eu não parava. E sou uma imparável. Porque quando eu estava no lixo reciclável, eu era uma mulher improvável. E hoje eu sou uma mulher imparável. E você também. Se você se vê como um homem improvável, uma mulher improvável, avance. Porque você é um homem, uma mulher imparável. Nós temos que buscar essa intimidade muito bem, minha irmã Elisete. Essa intimidade com o Pai. Você precisa se ver como uma pessoa merecedora do amor. E o que tem nos afastado realmente é porque nós não temos nos visto como pessoas amadas, pessoas merecedoras do amor do Pai. Você se sente um desamado, um abandonado pela vida. É por isso que o mundo está como está. Porque você se sente como um desamado. Ninguém me ama, ninguém me quer, nada acontece para mim. Mas é a sua boca, é as suas palavras que está trazendo isso para você. Você precisa cuidar da sua boca, das palavras que saem da sua boca. Cuidar do seu coração. E falar, eu estou aqui, mas o Pai me ama. E eu posso sair daqui a hora que eu precisar. Eu preciso me mover. Eu estava no lixo reciclável e eu falava, pai, eu não aceito essa vida. Essa vida não é para mim. O dia que eu quis aposentar, eu falei, pai, eu não aceito eu não me aposentar com um bom salário. Eu sou sua filha, eu não aceito eu não ter faculdade e viver com salário mínimo. Eu não aceito, pai. Eu não aceito, pai. Eu no lixo reciclável, eu falei com o pai, pai, eu não aceito essa vida de pobreza, de miséria, porque eu sei que o Senhor não me criou para viver na pobreza. O Senhor não tinha me criado para viver no lixo reciclável. Eu com uma filha nos braços, mãe solo, sozinha. Eu falei, pai, o que eu vou fazer agora? Se é uma casa para morar, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me aposentar. Eu preciso ter um bom salário. Pai, eu não aceito, eu sou sua filha. Me mostra, pai, o caminho. E ele foi me mostrando. E ele falou, filha, você ama pessoas, você gosta de conversar com pessoas. Qual foi a minha primeira dificuldade? Uma casa para morar. Eu não tinha uma casa. E eu comecei a profetizar na minha vida que eu ia ter uma casa, que ia ser no bairro mais próximo do centro da cidade, que ia ser perto da escola e perto da igreja. Quem leu meu livro Do Lixo ao Luxo já sabe. E eu comecei a pedalar de bicicleta dia e noite, a falar, e as pessoas começaram a zombar de mim. Mas eu não desisti. Eu fui perseverante porque eu sabia que o amor do Pai por mim era grande. E eu decretava dia e noite. E o que aconteceu? O Pai ouviu os desejos do meu coração, porque Ele me ama e Ele te ama. E ele me colocou para morar na calçada da escola. E ele me colocou para morar a 60 metros da igreja. E ele me colocou para morar a 2 quadras do centro da cidade. Porque o amor dele por mim é muito grande. E eu não incomodava quando as pessoas zombavam de mim naquela bicicletinha. Porque elas estavam vendo a minha aparência. Mas elas não sabiam que o que morava dentro de mim era muito maior do que aquela aparência. Elas não tinham conhecimento do poder que habita em mim, do amor que eu sabia que o Pai tinha por mim. E você precisa entender isso.
Que maior o que está dentro de você. Não é a sua aparência. Não era eu andar numa bicicletinha calói de pneu fininho, pretinha, quebrada, balançando, que mostrava quem eu era. Não. A minha força, o amor estava dentro do meu coração. Era o meu relacionamento com o Pai. Ele é invisível. O amor do Pai é invisível. As pessoas não veem. As pessoas não veem. Mas você precisa aprender a se conectar com esse amor. Nós ainda estamos apenas falando do amor entre nós e o Pai, tá? Para você ver a base de tudo. É o amor do Pai. Quando alguém te ama, quando você se sente amada pelo Pai, não existe obstáculo e você começa a perguntar, Pai, eu não aceito isso. Como eu falava, Pai, eu quero morar num condomínio. Humanamente falando, era impossível. Na minha cidade não tinha, não existia. E eu olhei lá nos Estados Unidos e falei, Pai, eu quero. Eu quero. Então nós podemos sim sonhar sonhos grandes. Quando eu disse pro pai que eu queria morar num condomínio, existia, não. Demorou 30 anos para ele criar esse condomínio para eu morar. Mas eu falei com ele, pai, eu quero. Quero morar num lugar que não tem muro. Quero morar num condomínio, pai. Porque eu vi lá nos Estados Unidos. E o pai atende os desejos do coração do filho, gente. Isso é maravilhoso. Você precisa conversar com o pai e falar, pai, eu quero, eu desejo isso. Isso é lícito. É lícito você desejar que seu pai faça coisas boas para você? O pai, o verdadeiro pai, você desejar que ele faça para você. Sivonei, eu estou endividada. Maravilha. Olha para o pai e fala, pai, eu desejo. O seu amor por mim é tão grande, eu cometi esse erro de fazer essas dívidas. Pai, mas seu amor por mim é grande. Papai, paga essas contas para mim. Papai, cuida para mim dessas contas para mim, pai. O pai, me mostra, pai. Cuida disso para mim, não deixa eu ser vergonhada, não. É esse relacionamento que você tem que ter com o pai. Apresente suas dívidas para ele. Suas dívidas foram erros? Confesse a ele, peça perdão a ele. Peça perdão a ele e fala, papai, paga essas contas para mim, meu pai. Papai, eu errei, mas eu voltei para o caminho. Eu pequei, foi um erro, mas eu voltei para o caminho, pai. Eu estou disposta a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Foi um desvio, pai, mas eu já estou de volta. Chore aos pés do pai. Apresente aquilo que está te impedindo de avançar. E peça a ele para cuidar para você. Porque ele é um pai que ama. O pai que ama não aguenta ver as lágrimas de um filho sendo derramadas. Não aguenta. Eu sinto, eu sei que o pai está me preparando para grandes coisas. Por quê? Porque eu cometi um erro. Eu fiz um investimento, eu confiei numa pessoa errada. E com isso, eu envolvi meu nome em muitas coisas. E eu já chorei, já pedi perdão ao pai, já falei, pai, eu aprendi a lição. Eu tinha que ter perguntado ao Senhor, esperado o Senhor me dizer se aquilo realmente era do seu agrado. Porque o que eu estava fazendo era bom, era maravilhoso, perante aos meus olhos. Eu queria que as pessoas não tivessem dívidas. E eu, com a minha carne, com a minha percepção humana, fui fazer bondade. Fui confiar em pessoas que não eram de confiança. Fui enganada. Mas o pai sabe do meu coração. E um dia que no Rio, eu chorando, porque eu ainda não tinha descoberto que eu tinha sido enganada, eu falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que toda essa ação que eu programei é para o bem das pessoas. Se existe alguma coisa errada, pai, eu chorando. O Senhor me mostra, pai. Porque o Senhor sabe que o meu coração está reto nessa situação, nesse investimento. O Senhor sabe para que eu quero tudo isso. E por que eu estou fazendo tudo isso. Pasmem. No outro dia, o Senhor me colocou em contato com a pessoa, eu fiz uma pergunta para a pessoa, e a pessoa falou assim, porque eu esqueci um caderno, não sei o quê, mas assim que esse caderno chegar, eu vou te falar. No outro dia, o caderno chegou. E eu fui buscar a pessoa que estava com o caderno. E eu falei com a pessoa assim, vai para a direção do carro e me dê esse caderno, que eu preciso ver as anotações. Lembre-se, eu havia pedido ao pai chorando. Quando eu sentei no banco do carro, que eu abri o caderno estava em branco. E eu comentei com a minha filha. E ela falou assim, o Senhor te respondeu. A pessoa está te mentindo. E aí foi onde eu descobri tudo. Tamanho é o amor do pai por nós. É sobre isso o amor. Eu chorando, eu pedi para ele, me mostra, porque o Senhor sabe da intenção do meu coração. Com menos de 24 horas, o meu pai me revelou que eu estava tremendamente enganada e acreditando nas pessoas erradas. E aí, caos total. Mas eu não desisti.
eu continuo firme, porque eu sei que o Pai me preparou para a grande obra, que o Pai vai confiar grandes recursos, porque eu falo com ele todos os dias: Pai, eu sou mantenedora do seu projeto, eu sou mantenedora da RV. Pai, eu sou uma multimilionária e eu ando com um centurião de pessoas que prosperam sobre o poder da sua palavra. Todos os dias eu profetizo isso. E eu choro e falo: Pai, e eu peço perdão todos os dias. Eu falo: Papai, me perdoa por isso. Chorando eu venho pedindo ao Senhor. E o Senhor vem todos os dias provendo. Todos os dias eu venho vencendo desafios. Todos os dias eu venho me conectando com novas pessoas. E não se esqueça, ainda estamos falando do nosso amor com o Pai, que é a base de tudo na nossa vida. É você chorar aos pés do Pai e pedir Ele uma orientação. Não existe pai que suporte a lágrima de um filho. Não existe. Você chora de verdade. Às vezes eu começo a cantar e daqui a pouco eu estou chorando e eu falo: Pai, me mostra, Pai, me fortalece, Pai, me leva para onde Tu queres. A minha carne fala: não, você não vai, não, fica deitada nessa cama. Eu falo: não, o Pai me chama. E eu contraria a minha carne, eu contraria a minha mente. Sabe por quê? Porque a minha mente, ela recebe, ó, sugestões do maligno. A minha mente recebe. E a minha mente produz, ó, energias negativas. Essas energias negativas vai, ó, criar emoções negativas no meu coração. E eu não posso deixar. Porque o inimigo, ele fica te sugerindo toda hora coisas que vai tirar sua energia. Comece a observar a sua vida. Comece a observar seus pensamentos. Comece a observar seus pensamentos para você ver. São 99% pensamentos negativos. Porque é o inimigo sugerindo na sua mente. Porque ele sabe que aí ele rouba a sua criatividade. Ele rouba a sua energia. Ele rouba o entusiasmo que você tem pela vida. Quando ele começa a sugerir, você começa a catar. Não pode. Quando os pensamentos negativos vêm, você precisa começar a profetizar sobre esses pensamentos negativos. O inimigo, ele só sugere pensamento negativo, pensamento que vai te destruir. E você aceita. Você aceita pensamentos negativos na sua vida. Você aceita pensamentos te destruir. Porque você realmente não tem o poder de Deus ainda ativado dentro de você. Meu irmão, você aceita seus pensamentos dizer tantas coisas absurdas de você. E quando alguém fala uma pequena coisa sobre você, mas você salta na pessoa. Você morde a pessoa, você chuta, você sai falando dela nos 4 cantos da cidade. Mas e a sua mente que fala coisas absurdas sobre você? Que fala coisas horrorosas sobre você? Que fala que coisas horríveis vão acontecer sobre você? Por que você não cala ela? Por que você não chuta ela igual você chuta um cachorro vira-lata que quer te morder? Por que você deixa seus pensamentos estar destruindo você e você não toma reação? Você não toma nenhuma decisão contra eles. Por quê? Porque o amor não está prevalecendo dentro de você ainda. Porque quando o amor prevalecer e realmente habitar dentro de você o poder maior, você não vai suportar inimigo sugerir nada na sua vida. Você não vai suportar. A hora que ele chegar, você fala: maior é o meu Deus, aquele que está dentro de mim. E você fala: meu Pai satisfaz os desejos do meu coração. Mas não é no meu tempo, é no tempo dele. Porque muitas vezes os desejos do meu coração precisa que eu tenha aprendizado. O que eu queria talvez não estava na hora, porque eu ainda não tinha o aprendizado suficiente. E é por isso que nós não podemos parar de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque a sabedoria vem do conhecimento da palavra. Salomão pediu sabedoria, mas como é que Salomão terminou? Salomão não executou a sabedoria corretamente. Você precisa pedir sabedoria, mas você precisa executar sabedoria verdadeiramente. Porque Salomão se perdeu, porque ele foi atender os desejos da carne dele. Então você tem que olhar essas coisas. São exemplos para nós. Ele pediu sabedoria, mas não usou sabedoria. Ele desejou servir ao Pai, mas ele deixou os desejos da carne vencer. E como ele terminou? Ele terminou frustrado, dizendo que tudo era passageiro. Realmente,
A única coisa que não é passageira é o amor de Deus por mim e por você. Ah, mas esse não é passageiro mesmo. Não é mesmo. Até diante de um acidente, de um velório, de uma coisa, Ele está comigo, Ele está com você. E quando nós choramos no momento de dores, o Pai chora conosco. O Pai está entristecido conosco. Muitas pessoas choram muito, gritam em velórios. Mas velório é um momento maravilhoso. É um momento onde a pessoa está indo ao encontro do Pai. E todos os velórios que eu vou das minhas amigas, das pessoas que eu convivo, chega lá, eu abraço elas e falo com elas. Gratidão em uma mão, saudade na outra, mas nada de desespero. Algo maravilhoso está acontecendo. Essa pessoa está indo para o céu. E nós estamos aqui ainda. Nós precisamos encarar as coisas e saber que o Senhor nos presenteia muitas vezes nossos pais, até velhinhos, e depois eles partem ao encontro do Pai. Que maravilha ter desfrutado dessa vida, do amor. E tudo é sobre o amor. E hoje eles partem para desfrutar de um amor celestial. E nós vamos estar aqui com saudade. Mas nós vamos estar aqui no nosso caminho. Que Paulo falou. Nós iremos conhecer, ele irá apresentar para nós um caminho de excelência. Mas para nós desfrutarmos dessa excelência, nós precisamos primeiramente desfrutar do nosso amor com o Pai. Porque se você quer realmente iniciar algo na sua vida, mas se você não estiver em paz com o Pai, se você não entender que Ele vai estar com você, mesmo nos momentos que você errou, nos momentos que você fez coisas bárbaras, Ele estava te chamando para voltar para o caminho. Você não vai conseguir seguir esse caminho que se chama vida. Que a hora que você desviar e cair numa vala do ódio, da mágoa, da traição, do roubo, do tráfico, de tudo, você não vai ter coragem para voltar. Porque você não vai sentir amor. Como Elisete diz aí, meu Deus, quanta sabedoria o Senhor está revelando através da boca dessa leoa valente. É isso. Nós precisamos avançar. E eu e você somos aqueles que o Pai conta. Eu e você. E o que está acontecendo? Se eu deixo a carne me vencer, assim como Salomão deixou, o coração do Pai se entristece. Ele não para de me amar, mas ele não para de me chamar também. Ele chama cada um de nós, ele fala, vem pra cá, filho, vem pra cá, aqui eu tô te esperando. Aqui tem alegria, aqui tem paz, aqui tem amor. E você continua lá naquele local de treva. Por quê? Porque você não acredita no amor. Tudo é sobre o amor. Tudo é com amor. Para eu estar aqui, para eu deixar minha empresa e para eu vir aqui, é pelo amor. Chegou o empresário falar comigo, falei, não posso. Você vai voltar após as 10 horas, porque eu tenho um compromisso agora, mas você está aqui, mas eu não posso. O amor fala mais alto que eu. Eu não vou me importar com o que ele vai falar. Não vou me importar. Por quê? Porque primeiramente as coisas do meu Pai. Primeiramente as coisas do meu Pai. Quem realiza os desejos do meu coração? Quem é? É o meu Pai. Então, por que eu não vou priorizar as coisas dele? Por que eu vou priorizar as pessoas? Não que eu não tenha que servir as pessoas, sim. Mas eu priorizo o meu relacionamento com o Pai. Porque ele realiza os desejos do meu coração. O meu Pai me ama tanto. O meu Pai tem uma empresa maravilhosa que se chama Face da Terra. E nós estamos aqui, ele falou, vai lá, ele falou seu nome, ele falou meu nome, ele falou, vai lá e governa sobre todas essas coisas. Eu dei a terra para vocês governarem. E muitas vezes você está lá ainda, ó, varrendo o lixo dessa empresa há muito tempo. Por quê? Porque você não sobe de nível na empresa do papai. O papai está lá na diretoria nos esperando para entregar para nós essa diretoria. Mas você insiste em ficar varrendo lixo o tempo inteiro. Por quê? Porque você não olha para o alto. Nós temos que andar para frente olhando para o alto. E você fica olhando para o lado. Você fica olhando para a crítica. Você fica olhando para o roubo que houve, para a traição que houve. Você fica olhando para aquela pessoa que está devendo e não paga. E a gente fica focada naquela pessoa. A gente está focada naquele dinheiro. Eu te falo porque isso eu vivi, isso eu vivo. Choro e peço ao Senhor para me dar essa graça da libertação. Não sou perfeita. Sou uma pessoa que está de joelhos diante do Senhor. Porque as coisas querem puxar minha atenção. Querem me tirar do caminho. As coisas que acontecem, as pessoas fazem. E eu já instalei um drive na minha mente.
Ontem estava dando aula para 2 gêmeas de 10 anos e coisa surreal. E eu falei com elas, eu não vou tratar vocês igual bebê. Eu não vou dar leite para vocês, eu já vou dar comida sólida para vocês, é desde agora. E nós fomos estudar a história de Josué e parte da história de Isaías. Por quê? Porque eu tenho uma missão. O Pai confiou a mim e a você treinar pessoas. Ensine a criança no caminho correto, que quando ela crescer, ela não vai se desviar. E aí você quer dormir, passar a tarde toda porque é domingo? Não! Domingo a gente vai louvar o Senhor, a gente vai falar do Senhor, a gente vai visitar pessoas, a gente vai levar a energia, a gente vai levar o amor do Senhor, a gente vai fortalecer as pessoas. Quando você está vivendo no amor, você não se cansa. Você trabalha 24 horas, 36 horas, não tem problema. O amor não nos deixa ficar cansado. Se você está fadigado e cansado, é porque você não está se sentindo amada pelo Pai. Você não está se sentindo amada. Porque quando você está apaixonado por aquele homem, por aquela mulher, você pode chegar do seu serviço, acabou de chegar e falar assim, vamos ali que eu... Ah, tô indo agora, espera só um minutinho que eu vou jogar água no meu corpo, já tô aí. Por quê? Porque o seu amor é maior do que o seu cansaço. Se você está se sentindo fadigado e cansado, primeiro sintoma, você não está conectado com o Pai. Eu estou só enfermo. Sintoma, falta de conexão com o Pai. Isso é muito forte. Tudo aquilo que você está achando que você não tem, é porque você não está conectado com o Pai. Porque o Pai atende os desejos do seu coração. Ele cria coisas em lugares que você está, só para te ver feliz. Olha que Pai maravilhoso. Ele cria coisas onde você está. Porque ele não queria que eu saísse daqui. Se ele quisesse que eu fosse embora daqui, com certeza eu teria me levado. Mas ele falou, não, filha, isso aí é a fichinha para me criar aí nesse arraial onde você mora, no condomínio do jeito que você quer. Não preocupa não, isso é fichinha. Isso é fichinha. E eu pergunto para você, qual é o seu impossível? O que você acha que está faltando na sua vida? O que você acha? Faltando o amor de Deus. É isso. O seu relacionamento com Ele. Quando você tem relacionamento com Ele, você consegue ficar dentro da sua casa quietinha, estudando horas e horas, desfrutando do palácio que Ele te dá. Porque Ele quer que você tenha casas confortáveis, comidas maravilhosas, carros lindos, um sofá maravilhoso para você desfrutar, papai, que maravilha. Esse dia eu falei, pai, eu quero que o senhor manda para mim 4 luminárias e um sofá. Eu já estou visualizando. Falei assim, papai, vai ser tão bom, tão chique eu ficar aqui com meus irmãos conversando. Papai, manda essas luminárias maravilhosas, viu, papai? Para eu criar esse ambiente lindo aqui, tá? Manda para mim, pai, que eu tô querendo, tá? Já comecei a conversar com meu pai. Ele que vai providenciar as coisas, porque ele viu que está no meu coração e que eu estou com vontade de receber meus irmãos aqui e sentarem bem no sofá, luminário, nos esquentes e tal. Falei com o pai, pai, eu quero esse ambiente bonito aqui, tá? Você pode me dar? Já pedi para ele. E ele vai providenciar para mim. Eu não estou nem um pouco preocupada. E o dia que chegar, ainda vou dar o testemunho, ainda vou postar. E meus amigos vão vir sentar aqui, nós vamos ficar aqui nos deliciando, falando, mas como o pai é maravilhoso, né? Como o pai me ama, olha os presentes que o pai mandou para mim, que maravilha. É sobre isso a vida. Desenvolver o seu amor com o Pai. Não vai dar nem tempo de eu falar o resto. Porque a base, o amor com o Pai, você fica dias e dias falando e dando testemunho dele. Porque é maravilhoso. E temos que prestar atenção. Porque o que o mundo quer nos mostrar é que nós estamos abandonados. O mundo quer te mostrar que fulano tem uma casa e você não pode ter. Que fulano tem um carro e você não pode ter. Mas por que as pessoas estão olhando para o mundo? Porque elas tiraram os olhos do Pai. Porque elas não olham para cima. Quando o Senhor me deu o jarrão, alegria, ele falou, filha, a primeira alegria é passageira, aquela que você olha para as coisas da terra. Mas quando você olha para mim, você tem alegria verdadeira. Por isso eu falo alegria, alegria. E explico para as pessoas o que é. Alegria, alegria. A primeira alegria terrena e a segunda alegria infinita. Olhando para cima. Vem a alegria, vem a felicidade. Porque todas as coisas boas vêm do alto para você. E o Senhor usa, toca coração de pessoas para abrir portas. Mas tudo é o Pai. Tudo é o Pai. O Pai vai tocar coração de pessoas para trazer recursos para comprar minhas luminárias, para comprar o sofá. Já está tudo encaminhado aí. Eu não sei quem é, não. É o Pai que vai saber e vai mandar para mim. E ele já está dando sinais. Eu tenho um grande testemunho para contar daqui uns dias, do Abala Alphaville. Daqui uns dias vai se concretizar.
Porque o pai, eu fiz algo e falei, ah, pai, eu confio no senhor. O senhor vai resolver essa história aí de muitas vezes mais. E já está prestes. E muito em breve eu vou falar para vocês. Porque o meu pai, eu converso com ele e falo com ele, ah, pai, vou fazer isso é pelo senhor, o senhor que vai resolver. Porque eu, humanamente falando, eu não podia fazer isso não, mas eu faço que eu confio no senhor. Vou colocar o senhor à prova. E eu vou fazer. É sobre isso. Desenvolver o amor com o pai, a confiança no pai. Não tem motivo para nós estarmos enfermos. É porque nós nos sentimos abandonados, que nós estamos deixando nossas emoções criar ódio, mágoa, rancor, julgamento. Toda vez que você julga alguém, você está com medo. Muitas vezes você julga alguém que está prosperando, você fala que ela está roubando, que ela está fazendo isso, mas nem não. Sabe qual é o problema? Você está com medo que ela cresça e as pessoas percebam que ela teve capacidade, cresceu, rompeu e você não. Aí você está com medo. Aí você está julgando ela, você está falando mal dela. Muitas vezes a pessoa está namorando alguém, você fica criticando. Essa pessoa não presta, essa pessoa é esquisita. Não. Talvez é porque você está solteiro, né? Você está com medo daquela pessoa casar e depois você ficar para titia. Mas não existe isso de titia. Não existe. Quando você confia no Senhor. O Senhor manda tudo para você. Não existe essa de abandono no Pai. Nós não estamos abandonados, não. O mundo quer dizer isso para você, mas é mentira. Você precisa se conectar com esse caminho de excelência que Paulo fala. Você precisa buscar o seu dom e viver o seu propósito dia e noite. A sua missão é ser imagem e semelhança do Pai. É fazer as obras do Pai. As pessoas têm que olhar para mim, para você e falar assim, nossa, que maravilha você veio aqui. Eu falo assim, louve primeiro ao Senhor. Ele que mandou eu vir. Aí eu sempre exalto o nome do Senhor. Porque é sobre isso. Não tem como você não desenvolver um amor com o Pai e você querer prosperar na vida, você querer prosperar em todas as áreas da sua vida. Não tem como você não desenvolver o amor com o Pai e você querer ser um exímio pregador, uma exímia pregadora. Eu estou desenvolvendo meu amor com o Pai, já falei, Pai, você é a maior evangelizadora que a face da terra já viu. Porque o Senhor está comigo, e eu estou com o Senhor, e eu sei que agrada o seu coração e agrada mais o meu. E eu te busco dia e noite e dia, o Senhor sabe o que está no meu coração. Minha conversa com ele é assim. É nesse nível. E eu falo, ai, pai, hoje eu errei, pai. Nossa, pai, fulano falou negatividade e eu concordei. Pai do céu, o maior desafio hoje, eu e algumas pessoas estamos nos desafiando a vigiar nossa boca, a vigiar nossa palavra. Ontem nós fizemos uma conversa e falamos, essa semana nós derrubamos esse inimigo. Porque ele está agindo na nossa boca, mas ele não tem poder sobre a nossa boca. E nós estamos fazendo jejum de palavras. Isso é muito forte. O jejum de palavras. Porque se o que eu vivo é o que sai da minha boca, eu preciso decretar aquilo que está em consonância com o amor do Pai. O Pai quer que eu seja sinal dele aqui na terra. Como é que eu vou estar falando coisas negativas? A partir do momento que da minha boca saem palavras negativas, eu já não estou em conexão com o amor do Pai. Isso é muito forte. E ontem nós fizemos uma reunião e nós vamos começar, já começando nessa semana. Estamos nos vigiando. Uma amiga minha até colocou o filho dela para vigiar a boca dela. É surreal. Por quê? Porque nós decidimos desbravar, avançar no amor de Deus. Nós decidimos só falar coisas que agradam o coração do Pai. Nós decidimos fazer coisas que agradam o coração do Pai. E onde tiver uma pessoa que não estiver realmente se sentindo amada, nós vamos nos fazer presente. Nós vamos lá levar para ela a palavra. Nós vamos mostrar para ela quem é ela na palavra. E nós vamos falar para ela, quando o Senhor falou, seja forte e corajoso com Elias, porque ele já sabia que em algum momento nós íamos nos sentir enfraquecidos. Mas ele falou, seja forte, Simone, seja corajosa, moça, enfrenta essa situação aí. Ele já falou seu nome, já falou o meu nome, e já falou, ó, vocês já sabem que na terra você terá muitos problemas. Então hoje nós ficamos uma hora aqui só para falar do amor de Deus. Não deu nem para eu falar o resto que eu tinha que falar. Porque a base de tudo é nos sentirmos amados. A base de toda a nossa prosperidade é o amor do Pai. Porque se você ouvir sugestão do inimigo, ele vai roubar suas emoções, ele vai roubar a sua energia, ele vai trazer enfermidade para você, ele vai fazer você contar historinhas sobre umas percepções, ele vai fazer você julgar. Mas quando você está conectado com o amor do Pai, você pode errar o alvo, você pode até pecar, mas você volta para o caminho, que é o caminho da vida, o caminho da alegria, o caminho do amor, o caminho da verdadeira prosperidade. E lembre-se de dialogar com o Pai. O Pai agrada seu coração. O Pai cria coisas onde não existe para te agradar. Olhe para a minha vida. E o Pai criou coisas que não existiam na cidade para eu morar, porque eu falei que eu queria morar.
E em 35 anos ele criou, e no dia que eu estava aqui, ele falou, tá vendo, filha, que há 35 anos você falou que você queria morar no condomínio, que você viu lá nos Estados Unidos, o Gugu e o Silvio Santos? Pois eu criei para você. É surreal, né? O pai é maravilhoso. Ele não precisa de nada. Ele já é o verdadeiro amor. Nós precisamos aprender que Deus é amor.